tem gente que vai deixar para tomar água na última hora, só na hora da corrida. E não é assim. Essa prática de hidratação do seu corpo, será que você já tem que fazer com antecedência? Isso aqui nós vamos conversar com ela agora, porque ela vai alertar sobre a importância da hidratação para quem vai fazer essa corrida dos 5 quilômetros. Não é isso, minha linda? Bom dia! Bom isso dia! Mesmo. Jordânia Aguiar é a nossa nutricionista convidada de hoje para alertar as pessoas sobre a importância da hidratação para quem vai correr no dia 5, não é isso? Exatamente. Então, assim, é justamente, bom dia a todos, é justamente como a Vanusa falou, a gente tem que fazer esse teste hídrico, de ingestão hídrica, bem antes da corrida. Não se pode deixar para consumir somente durante ou poucos minutos antes da corrida começar. O ideal é que essa ingestão, ela seja testada durante os treinos antes da corrida. Então, para saber se o teu organismo, o organismo daquele atleta, ele vai conseguir fazer aquela ingestão daquela quantidade de líquido e não causar aí nenhum desconforto durante a corrida, como situações de fadiga, de vômito ou até uma sobrecarga realmente lá no estômago de tanta ingestão de líquido. A gente sabe que a água é o alimento, né? Porque a gente não consegue viver sem água. Então ela é primordial, executa funções importantíssimas no nosso organismo, dentre elas a regulação da temperatura, né? O funcionamento dos órgãos, e durante a corrida não pode se deixar de ter essa ingestão. Por exemplo, você vai vai participar da corrida. Aí você já chegou hidratado, digamos que você já esteja hidratado, porque essa importância de se hidratar, quando a gente fala da água, há a necessidade de você ter que tomar essas quantidades de água durante cada dia. Mas as pessoas às vezes só levam em conta a água. Você pode hidratar seu corpo com os alimentos também, né? Diversas maneiras de hidratação. A gente tem aí as frutas, né, que são muito ricas em água, por exemplo, frutas cítricas, laranja, a melancia, o abacaxi, que podem sim ser consumidos. A gente vê que durante as corridas, né, tem lá sempre um mesão de fruta que está ali disponível para o atleta. Isso é muito interessante, porque além da ingestão hídrica, tem também a ingestão do carboidrato. A Vanusa falou que a corrida vai durar aí 1 hora. Em corridas tão longas, a gente precisa de uma ingestão hídrica maior. Então, antes da corrida, o que é ideal? Que pelo menos 1 hora, 2 horas antes da corrida, que seja ingerido aí até 500 ml de água, para que não perca esse desempenho durante a corrida. E aí, durante a corrida, eu preciso tomar água? Eu preciso me hidratar? Com certeza, né? Essa hidratação durante a corrida, ela vai dar para esse atleta um condicionamento melhor, né? Então ele vai ter um desempenho, ele vai ter um resultado melhor durante essa corrida, porque tem muita perda de eletrólitos lá pelo suor. Então essa hidratação vai evitar que ele tenha fadiga, que ele venha a ter cãibras, né? Que o coração dele passe a acelerar muito mais, né, do que é o necessário por conta da sobrecarga lá cardíaca, por falta da hidratação. E aí a gente chama atenção para a quantidade dessa água. Por exemplo, se você vai correr e no dia você acordou bem cedo, digamos que você tenha acordado umas 5 horas da manhã, umas 4:30 da manhã. É interessante que essa pessoa já comece a tomar de pouquinho em pouquinho essa água naquele momento antecipado, ou, por exemplo, tem que ser bem menos horas. A corrida é 6 horas da manhã. Sim. Então, o indivíduo ele vai acordar ali por volta de 4:30, né? Para estar na avenida, às 5:30, que o ideal realmente, como você orientou, é chegar antes. Então, ele vai acordar nesse horário e aí o importante é já tomar aquele copinho de água em jejum para dar aquela acordada nos órgãos. Então, essa hidratação é importante, essa ingestão é importante. E aí, até chegar o momento da corrida, essas 2 horinhas antes, a ingestão seria o ideal meio litro, né? 500 ml. O cálculo faz, né, de acordo com a recomendação, que seja aí de 35 mililitros por quilo de peso. Só que durante a corrida, esse consumo tem que ser maior, né? Então, o consumo diário normal, ele tem que ser aí nessa faixa de 2 a 3 litros por dia. E tem pessoas que esquecem, né, Seria Vanusa? uma garrafinha, então? Uma garrafinha de água de 500 ml, mais ou menos. Pronto. E aí, no decorrer da corrida, o vai e volta, no caso seria um copinho?
Não, depende. Como a nossa corrida vai ser uma corrida de 1 hora, né? Tem atletas, lógico, que vão fazer num percurso num tempo menor, mas aqueles atletas que têm um condicionamento físico um pouco mais baixo, que vão fazer a corrida por mais tempo, se a corrida ela dura até 60 minutos, essa ingestão tem que ser a cada 20 ou 30 minutos, de 100 a 200 ml. Então seria aí um copinho lá de 200 ml em pequenos goles, para a gente não fazer essa ingestão de uma só vez, para não causar aí um desconforto gástrico. Muito bom. Bora beber um copinho de água? Vamos lá. Olha aí. Tintim. Beber um copinho de água, né? Beber pouquinho, que a gente tá conversando. Só para hidratar aqui as cordas vocais. Agora sim, lembrando para quem tá assistindo o nosso programa, hoje é quinta-feira. O que que você recomenda para essa hidratação desse corpo? Aquelas pessoas que dizem e abrem a boca para falar, não sou fã de água. Você já ouviu alguém falar isso? Já ouvi falar. E tem pessoas que só bebem quando sente sede. Isso. Gente, a sede já é o último estágio, já é o corpo te dizendo que está indo para uma desidratação. Então, o ideal, hoje tem várias estratégias, né, Vanusa? Hoje você pode usar o celular e colocar um alarme. Tem vários apps, né? Tem vários aplicativos aí que te lembra, vai lá, bebe tua água. Então, tem pessoas que fazem desafios, tem grupos que fazem desafios de quem bebe a quantidade ideal por dia. Então, isso é muito interessante. Eu estava conversando com as meninas antes de entrar aqui, que assim, o que ficou marcado, o que tem marcado muito esse momento é que as pessoas têm comemorado o aniversário com corrida. E isso é muito interessante, né? Que interessante. Porque agora as pessoas, elas não correm mais só para competição. Hoje em dia elas correm por bem-estar, né? Por questão de qualidade de vida mesmo, por se movimentar. E isso é muito bom. Então tem pessoas que estão praticando corrida aí todos os finais de semana, porque é o aniversário, é uma corrida como essa que vocês estão proporcionando, né, do dia. E aí o que é interessante, e aí fica a dica, além da ingestão hídrica, se a corrida ela dura mais tempo, dura mais de 60 minutos, a gente tem que fazer também a ingestão de eletrólitos, porque durante a corrida, né, a perda no suor, perde-se não só líquido, perde também eletrólitos. Eu vou perder ali o sódio, vou perder o potássio, então tem que ser feita essa ingestão de um isotônico, por exemplo, que aí ele vai fazer essa reposição hídrica e de eletrólitos para que não haja ali um déficit desse atleta. Passou disso, passou de 1 hora essa corrida, tem que também ter uma reposição de carboidrato. Aquele sachêzinho de mel pequenininho, que lembra a infância, né? Sim, que a gente pode colocar ali dentro do bolso do próprio shorts, né? Que é aqueles shorts de malhação, de corrida, hoje em dia ele já vem com bolso, então dentro do bolso do próprio short, colocar ali aquele sachêzinho de mel. Pós-corrida, tem que se hidratar? É primordial. Se antes é essencial, durante também, pós-corrida deve-se também ter essa hidratação. O atleta, quando termina, ele já quer se mergulhar ali dentro de um balde de água, de tanto que perdeu o eletrólito, de tanto que o corpo está desgastado. Então, assim, o que é recomendado? Também meio litro, uma garrafinha de água, né? E aí, essa reposição também continuar durante todo o dia. Muito bom. Pra gente encerrar, eu queria que você falasse sobre aquelas pessoas que vão correr, mas antes tem aqueles líquidos que elas gostam, às vezes, de tomar e que não pensam que aquilo ali tá tirando a hidratação. Até refrigerantes. Tem gente que vai correr, nunca correu na vida e diz, não tem nada não, no dia eu me hidrato. Que é um grande erro, né? Pronto. Os energéticos, eles não são recomendados antes de correr. Na verdade, eles não são recomendados praticamente hora nenhuma do dia, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma patologia pregressa, como uma hipertensão. Eles vão fazer ali uma aceleração dos batimentos cardíacos e pode piorar o estado daquele indivíduo. E assim, a corrida é um movimento saudável. Sim. É uma prática de atividade física, como o doutor estava falando aqui na entrevista anterior. A prática de atividade física, ela tem que ser associada com práticas alimentares saudáveis. Eu colocar um energético, eu vou estar quebrando isso. E tem gente que não tem noção, porque está entrando pela primeira vez na corrida e não está nem aí, né? Não está nem aí. Então, é refrigerante, é rico em açúcar, ele pode causar ali um desgaste antecipado durante a prática da atividade. O que é recomendado? Uma água de coco, né? Que é um alimento natural. Pode ser também um suco de laranja com uma pitadinha de sal, que é para contribuir ali na perca do sódio durante a corrida pelo suor.
Essa questão de fazer a alimentação adequada antes do treino e também antes da corrida é importante. Comer ali uma banana 30, 40 minutos antes vai evitar a fadiga muscular, evitar a cãibra, assim como a hidratação. Então essas atitudes vão fazer, essas dicas vão fazer com que esse atleta, principalmente os de primeira viagem, né, eles consigam fechar ali a corrida e não passar mal durante o percurso. Muito bom. E aí, de repente, você vê as frutinhas lá, né, prontas para você, de preferência na volta. De preferência na volta, tá? Ou até 30 minutos antes. Não Muito pode bom. consumir e imediatamente correr, porque é muito complicado e isso pode causar aí um desconforto gástrico. E aí, ao invés de fazer o resultado esperado, que era, né, da melancia ali, com um pouquinho de carboidrato que ela tem, de frutose e tal, ela vai fazer justamente o contrário. Então, durante a corrida, naquele balanço, pode ser que esse indivíduo ele venha aí a vomitar, por exemplo. Nossa, acho que a gente deu todas as informações, né? Ela é maravilhosa. Alertou você de muitas e muitas dúvidas. Tem mais alguma informação que você queira deixar para o público? No pós-corrida, né, além da hidratação durante todo o dia, fazer também o aporte de carboidrato e proteína, principalmente, é muito importante, porque depois de uma atividade física de um alto desempenho, como a corrida, que é aí, são só 60 minutos, mas é intenso. Então, são 60 minutos muito intenso, deve-se sim repor eletrólitos, repor a ingestão hídrica, mas também repor proteína e carboidrato. De preferência, carboidratos simples, aqueles grãos integrais, né, o macarrão integral, o arroz integral, vegetais folhosos, o alface, o tomate, o repolho e também as proteínas, principalmente aquelas proteínas mais saudáveis, o filezinho do peito de frango, o filezinho de peixe grelhado. Isso vai fazer com que esse atleta, principalmente esse de primeira viagem, ele não sinta tanto o pós-corrida, aquele cansaço, aquela fadiga. O que falar da batata, principalmente inglesa? As pessoas estavam me falando que dias anteriores é interessante você partir mais para as inglesas do que para a própria batata doce. Isso é verdade? Sim. A nutrição ela é muito doida, eu costumo dizer assim. Porque o que hoje é vilão, depois passa a ser mocinho, né? Então, assim, a batata inglesa antes que era o vilão, hoje passou a ser um mocinho, digamos assim. É o preparo, né? É o pré-preparo, entendeu? Eu não posso te orientar a consumir uma batata inglesa no dia da tua corrida ou antes da tua corrida. O ideal é que seja uma batata doce, porque ela é um carboidrato simples, ela vai te dar energia durante um longo período. A batata inglesa não, ela vai te dar uma energia de imediato. Então, assim, é importante a gente manter isso, sim, né? Porque a gente vai fazer com que esse organismo, ele tenha aquele aporte calórico, aquele aporte nutricional durante a corrida. Ah, gostei. Quem quiser entrar em contato com você no Instagram? No Instagram, Nutri Jordânia Aguiar, né? @gmail. E no WhatsApp também, a gente também está disponível. Atualmente a gente está aí sem atendimentos clínicos, mas no Instagram a gente atende a qualquer pessoa. Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Continua aqui com a gente, tá vendo? Só, gente. E a gente bebeu uns golezinhos de água, tá pensando o quê? Até pra entrevista, a gente se hidratando. Mas muito bom, essas dicas são muito valiosas. É pra vida, gente. Nós estamos falando do primeiro circuito que vai acontecer no sábado. Você vai correr? Peguei a nutricionista. Então, eu fui convidada ali, mas eu vou correr como pipoca, porque a parte da inscrição eu perdi. Já acabou. Mas vai pra próxima, porque eu acho que vão existir outras. Obrigada, Sim, tá? Por nada. Tudo de bom, minha linda. Bom dia. Obrigada.